pais têm me perguntado ultimamente como a escolha da educação que eles dão para os filhos influencia o futuro profissional deles. E aí deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Gabriela, eu trabalhei muitos anos em RH, em várias empresas de diferentes setores, e hoje eu sou mãe de um menino de 10 anos. E esse tipo de pergunta ressoa muito comigo, porque eu também me faço esses questionamentos no dia a dia. Como que a escolha da escola que eu defini vai impactar o futuro dele? E eu fico pensando na minha própria experiência, porque como RH, para mim, eu usei pouquíssimas coisas do que eu aprendi na escola na minha profissão, nas coisas que eu faço hoje. Então eu acho que fica para todos nós, pais, e um pouco para profissionais também, para que serviu aquilo que eu aprendi. E aí a gente também discute um pouco qual é o papel da escola na nossa vida. Eu me lembro que quando eu ia para a escola, eu tinha professores, eu estudei numa escola bastante tradicional, até porque já faz algum tempo, então era o que mais tinha, né, escolas tradicionais. E nessa escola tradicional, eu vejo hoje conteúdos com meu filho que eu sei que eu aprendi ou deveria ter aprendido na escola. Principalmente, eu vou dar um exemplo aqui, né, de história e geografia. Mas na época, o tipo de professor que eu tinha, eles sentavam ali na frente, abriam um livro e ficavam recitando o que estava escrito no livro. E eu percebo que isso fazia com que eu decorasse o material para as provas, mas que depois poucas coisas ficaram fixadas. Em comparação, quando eu entrei no Fundamental 2, né, que é hoje o Fundamental 2 a partir do 5º ano, eu tive um professor de geografia que ele era querido por todos os alunos. E por que ele era querido? Porque ele era uma pessoa que engajava, contava histórias divertidas, fazia os alunos participarem da aula, e eu acho que tudo isso era movido pela paixão que ele tinha pela matéria que ele lecionava e pelo próprio ato de lecionar. E aí, quando eu penso um pouco nisso, eu lembro que essa semana mesmo eu li um dado de que durante a pandemia, entre 2019 e 2021, tem um dado do IBGE que mostra que entre crianças de 6 a 7 anos, que é a época de alfabetização, o número de crianças que não sabem ler e escrever aumentou em 66%. É muito significativo esse número. A gente realmente deveria repensar. Por que nós aumentamos tanto esse número? Aumentamos porque não tivemos muitas vezes aulas, porque se a gente pensar na maioria das escolas que nós temos no país são escolas públicas, e muitas delas ficaram fechadas muito tempo sem aulas, até os governos municipais, estaduais, o federal liberarem as verbas para compra de equipamentos, porque teve inúmeros problemas nessa distribuição. Então isso já gerou uma falta de aprendizado. Mas também para quem trabalha com escolas privadas sabe que mesmo tendo os meios eletrônicos, as aulas online muitas vezes não funcionavam para essa faixa etária. E não só não funcionavam para a faixa etária, que não estava acostumada, né, a ter essas aulas online, mas também os professores não tinham formação para dar essas aulas online. Então não adianta simplesmente transferir o conteúdo do que você tem aqui da aula presencial para a aula online, porque não casa, tem que ser outra metodologia, o jeito de você engajar os seus alunos tem que ser diferente, a gente trabalha mais com outro tipo de metodologia. Eu tenho estudado bastante educação nos últimos anos, justamente pelo incentivo que eu vejo que eu tenho pelo aprendizado do meu filho, e com essas reflexões, e eu penso que nós temos um longo caminho a percorrer. Eu tenho muitas perguntas na minha cabeça, eu não tenho as respostas para essas perguntas, mas eu acho que nós temos que começar a pensar em, primeiro, como nós como sociedade, como pais, podemos começar a fomentar essas perguntas, como o governo pode se posicionar em todos os âmbitos, né? Eu falo municipal, federal, estadual, como o governo pode também
fomentar essas questões. A gente tem diferenças e exemplos mundiais tão interessantes e nós temos inclusive exemplos no próprio Brasil de escolas públicas modelo que podemos replicar para o resto do nosso país e que não são usadas. E além de tudo isso, eu fico pensando como RH, como as empresas onde a gente trabalha vão acabar absorvendo essa mão de obra no futuro. Porque, primeiro, as crianças e os adolescentes de hoje aprendem de modo totalmente diferente do que talvez a minha geração aprendia. O tipo de mídia que é consumida é diferente. Então eu percebo que nós, como empresa, também vamos ter um papel muito importante nesse tipo de reflexão e podemos fazer um gatilho aí para trazer esse tema à discussão de forma mais contundente, para que a gente possa ter uma mão de obra mais qualificada no futuro para o que é necessário e também para promover uma longevidade, uma sustentabilidade para o país, não só para as empresas, né? Utilizar um pensamento um pouco mais coletivo, um pouco mais integral, né? Como eu falei, eu não tenho as respostas, mas eu espero que daqui para frente a gente possa discutir esses temas aqui nesse canal.